pelas atribuições que me são conferidas por lei e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Matinhos, em seu primeiro período legislativo da 12ª legislatura. Solicito ao vereador Renato Pereira da Silva que faça a leitura de um salmo. Em reverência à palavra de Deus, todos ficam de pé, por favor. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os até aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Amém. Quero agradecer a todos presentes aqui no plenário, a todos os nobres pares, por mais uma sessão, a todos que nos assistem, que sejam sempre bem-vindos. Informo a todos que, em conformidade com o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 151 do nosso regimento interno, o expediente da presente sessão será reduzido por 30 minutos, tendo em vista a deliberação dos projetos de lei das diretrizes orçamentárias LDO. Dando continuidade, coloco em discussão a ata da 17ª sessão ordinária realizada em 19 de junho de 2017. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. Recadastramento biométrico obrigatório. Matinhos e Pontal do Paraná. A Justiça Eleitoral procederá de 3 de abril a 15 de setembro de 2017 à revisão biométrica de todos os eleitores dos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná. Ocorrerá no prédio do Fórum Eleitoral, situado à Rua Antonina, sem número, esquina com a Rua Valdir Miller, Caiobá, Matinhos. O horário de atendimento será de segunda a sexta, das 9 às 18. Documentos necessários: documento oficial de identidade com foto, comprovante de residência atual para revisão e com mais de 3 meses para transferência, título eleitoral. Você poderá agendar o horário do seu atendimento via internet, www.tre-pr.jus.br, e não ficará aguardando na fila. Maiores informações, 3453-2976. Quem não comparecer terá seu título cancelado. A Sua Excelência, o senhor vereador Gerson da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal de Matinhos. Assunto: abertura de vagas para estágio. Senhor vereador, conforme conversa previamente realizada, destaco a importância do apoio da Câmara Municipal de Matinhos para o fortalecimento dos estágios do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Paraná, setor litoral. O estágio curricular obrigatório é uma ação educativa desenvolvida em ambiente de trabalho que visa preparar os discentes em termos das habilidades e competências necessárias para sua atuação profissional. No curso de Administração Pública, o estágio supervisionado obrigatório tem carga horária de 240 horas, dividida em 4 módulos de 60 horas cada. A aproximação entre a Câmara de Vereadores e a Universidade Federal do Paraná, setor litoral, certamente resultará em aprimoramento dos conhecimentos práticos dos acadêmicos, sendo também um caminho para suprimir necessidade de ordem administrativa da Câmara. Assim, destacam-se como possíveis áreas de atuação dos estágios: área administrativa, processos administrativos, processos licitatórios, área orçamentária e transparência pública, acompanhamento da Comissão de Orçamento e Finanças e do Portal de Transparência, área legislativa, assessoramento legislativo, acompanhamento das sessões da Câmara de Vereadores e mapeamento das principais áreas de atuação do Legislativo local.
Diante do exposto, reafirma-se a importância da abertura de vagas para estágio supervisionado na Câmara Municipal de Matinhos, que contemplem os acadêmicos do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Paraná, setor litoral. Atenciosamente, professora Elaine Cristina de Oliveira Menezes, membro da Comissão de Estágios do curso de Administração e Gestão Pública. Somente isso, senhor presidente. Grato, secretária. Antes de deixar a palavra livre, quero agradecer a presença do Roberto, que faz parte da nova chapa, né, eleita da Associação do Vila Nova. Seja bem-vindo. Deixo a palavra livre aos vereadores. Senhor presidente, nós não lemos a lei orgânica nem o regimento interno. Que toda a sessão é lida um artigo do regimento e da lei orgânica. Então vamos ler, vereador. Peço ao vereador Márcio Fabiano Mesquita do Lar que faça a leitura de um artigo da lei orgânica. Obrigado, senhor presidente. Permissão para falar sentar. As atribuições que me são conferidas por lei, vereador José Fernando de Lima, que faça a leitura de um artigo do nosso regimento interno. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida, vereador. Regimento interno. Artigo 37. O presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito, nos casos previstos em lei, ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou praticar qualquer ato que tenha implicação com a função legislativa. Só isso, senhor presidente. Grato ao vereador José Fernando de Lima. Passo a palavra ao primeiro secretário, o nosso vereador Jair de Barba Rosa, sobre os inscritos da palavra livre. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores. Até o momento, senhor presidente, não tem ninguém inscrito, até porque se trata da LDO. Então, numa conversa entre os vereadores, se decidiu que não vão fazer uso da palavra, porque o projeto é longo. Senhor presidente, eu não sabia desse, se o senhor me permite, não sabia, comigo ninguém combinou que não ia ter palavra livre, e ninguém passou, ninguém pediu para me inscrever também. Então, eu quero que, através da minha fala, que me considerem inscrito. Eu quero usar a palavra livre, eu acho que eu não sabia que ia ter palavra livre. Com a palavra, então, o vereador José Carlos. Permissão, senhor presidente. Permissão concedida, vereador. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhor presidente. Senhores, queria aqui deixar um recado para que as pessoas, a comunidade, empresários da área de construção civil, que fiquem, então, creio que vão ficar que nem eu, contentes com a notícia que a alteração do plano diretor foi protocolada na quarta-feira na Casa de Leis, mandado, enviado fiquei sabendo agora há pouco também, me enchi de horaria, fiquei feliz, uma luta dos empresários do ramo da construção civil, na verdade, imobiliárias, e pedreiros, serventes, as pessoas que eram engenheiros, que trabalham nesse ramo, que estava meio parado. Creio que a partir de 10, 15 dias aí vai se iniciar aí um novo ciclo. Parabéns aí para o Poder Executivo que achou um meio, um jeito legal para alterar isso, mandando para a Câmara que os vereadores votem, aprovem ou não, né? Mas está, agora sim, na mão dos vereadores. Então, estava comentando com o empresário Luiz, vem que tem, né? Também preocupado e é um investidor na cidade que dá muito emprego, muitas famílias
se alimentam e sobrevivem dignamente através da vossa pessoa, empresário de sucesso que é, pela sua luta. Então, também no ramo da construção civil, respondendo, acho que através da voz da vossa senhoria, para todas as outras pessoas que também pleiteiam e lutam em prol de todos nesta área de construção civil, que faz com que Matinhos Matinhos. Então, a partir, creio que, segundo o chefe de gabinete, daqui 10 ou 15 dias vai para uma sessão extraordinária, né, presidente? Será votado pelos vereadores. Creio que todos lutamos, né, em prol de que isso acontecesse, e vejo que vai ser aprovado por unanimidade. Então, e a cidade vai andar. Parabéns. Senhores vereadores, sou taxado muitas vezes como o grosso, o Zé da Eclair, o vereador sem cultura, o vereador que não tem papa na língua. Mas que bom se tivéssemos no mundo pessoas sem cultura, pessoas grossas, que nem eu. Como vereador, eu me sinto um bom vereador. Gostaria de ter vereadores que me representassem com algumas atitudes que o vereador Zé Leclerc tem tido durante esses anos. Uma grossura em prol do mais fraco, em prol do menos favorecido, em prol do injustiçado. Isso é grossura, isso é burrice. Uma grossura que obriga, que exige que as leis vigentes no Brasil sejam respeitadas. Uma grossura, uma ignorância tão grande que simplesmente quer que as leis constituídas nessa mesma casa de leis, talvez por outros vereadores e por esses que estão, me incluindo no meio deles, sejam respeitados, fossem respeitadas e obedecidas. Um vereador grosso, ignorante, ruim, que quer que o direito seja e vala para todos, que as parcelas, os direitos, o capital, o tesouro da família seja dividido por partes iguais por todos os integrantes da família matiense. Isso é grossura, isso é ignorância, isso é burrice. Um vereador que compra briga em prol do povo de Matinhos, um vereador que quer que o poder executivo cumpra o seu papel, um vereador que quer que os funcionários públicos respeitem os seus patrões, que são todos os matienses, pagadores de impostos, um vereador que percebe que cobram quase tudo de nós, os nossos deveres, nossas obrigações são cobradas no seu 100%, mas o meu direito e o nosso direito tem que lutar, tem que brigar para que tenhamos um pouquinho só de direito. É ser vereador ruim? É ser pessoa mal? É ser do mal? Você não aceitar que ninguém manda em você? Você não aceitar que ditam as regras para você? Você não aceitar que te derem uma cartilha, fale isso que estou te mandando se falar? É ser vereador do mal? Um vereador que lutou e vai continuar assim, senhores vereadores e senhoras e senhores presentes, sem mudar nenhum ponto de vista o meu ideal. Senhor presidente, a nossa saúde vai mal. A nossa, porque é da nossa família matiense. A nossa segurança não é diferente. O nosso turismo, temos um secretário que para ele deve estar bom, porque ele vive passeando semanas no Rio de Janeiro, agora parece que vai para Foz do Iguaçu. Então, para o turismo, para o secretário deve estar bom, mas para nós que vivemos o turismo não está bom.
O vereador que reclama do que está errado é ser um vereador ruim? É ser uma má pessoa? Um vereador que vê a segurança de outras cidades, citando uma no sul, finalizando aqui, senhor, mais um minutinho, um vereador que vê no interior do estado de São Paulo, uma cidade que tem mais de 70 mil habitantes, isso é a cidade com menos, em proporção, a cidade que tem menos criminalidade, a cidade que tem menos roubo, menos assalto, menos bandido, mais educação, mais saúde, mais segurança, que nem foi dito. Uma cidade que tem o dobro da nossa população e arrecadação menor do que a nossa. Se não me falha a memória, é Ourinhos, em São Paulo, ou Valinhos, em São Paulo. É por aí. Hein? Ourinhos. É, Ourinhos. Senhor presidente, Matinhos não tem como elogiar a segurança se não tem uma câmara de segurança na entrada, não tem na saída, não tem no centro, não tem em lugar nenhum. O que fizemos pela nossa segurança? O prefeito fica bravo com o Zé Leclerc. O Zé Leclerc fala a verdade. A saúde mandam, o secretário de saúde agora está mandando 2 ônibus, que nem não era diferente há dias atrás. Mas agora a vinda de Curitiba, com as pessoas com mais idade que a nossa, pelo menos mais do que a minha, ou menos, mas com corpo físico debilitado por decorrer do problema de saúde que tem, doença muitas vezes já avançada. Agora os 2 ônibus, senhores vereadores, que saem de Curitiba voltando para Matinhos, é às 5 da tarde, às 17 horas. Antes saía às 3, o meio-dia, um pouco antes e um depois. Resumindo, senhores, é certo um secretário amar desta maneira, Jamer Ribeiro? O secretário de saúde é a pessoa que cuida e ganha para cuidar de todos nós, a saúde de todos nós. Finalizando, sinceramente, o meu ponto de vista, e saio daqui dessa tribuna, pior do que entrei. Triste, sem ter certeza, sem ter esperança de que isso vai mudar, porque eu sei que não vai mudar. Eu sei que não vai mudar. Um secretário que veio chorar um dia aqui numa tribuna, essa tribuna estava ali, ó, chorou por causa do meu neto, não sei o quê, que vai ficar sabendo que o avô é ladrão, que acusaram de ladrão, que tinha roubado 80 mil reais lá de uma empresa. Diz ele que não roubou, falaram que tinha roubado, desviado. Ele chorou, até confiei e acredito que ele não roubou mesmo. Mas falaram, acusaram ele. Agora, esse mesmo que chorou pelo neto dele, será que ele não pensa em chorar pelos filhos e netos e pais e avós? Todas as famílias que vão doentes, 5 horas da manhã, ou menos do que isso, para Curitiba, e são consultados, atendidos por um médico, senhor presidente, às 9 ou 10 da manhã, e ficam todo o restante do dia esperando para que esse mesmo ônibus retorne para Matinhos às 5 da tarde. E sabe quem que usa esses ônibus, senhores? O pobre. O pobre. O pobre muitas vezes não tem o que comer, senhor presidente. Fica o dia inteiro em Curitiba ou em outro lugar, sem dinheiro, esperando a boa vontade do secretário que não tem competência para mandar 3, 4 ônibus. A hora que for atendido, junte lá 10, 15 pessoas e vem trazendo para Matinhos para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Só vai agravar, senhor presidente, a doença dessas pessoas. Isto, para mim, não é amor, isso é desrespeito, isso é incompetência. Nunca vocês vão ver o diferente, a não ser que vocês mudem. Mudem o jeito de tratar as pessoas, trate com carinho, trate com respeito, trate com dignidade. Que daí vocês vão ver o Zé Leclerc dizendo parabéns, prefeito, parabéns, secretários, parabéns, funcionários, parabéns, vereadores. Diga-se de passagem, uma Câmara que tenho tido orgulho desse mandato fazer parte, dessas 10 pessoas que aqui estão na minha frente com o cargo de vereador como o meu. Uma honra para mim, tenha certeza. E gostaria de falar a mesma coisa para o Poder Executivo. Mas não se surpreendam se amanhã
amanhã, que eu digo na próxima segunda, eu não fizer isso. Desde que venha papel para cá, com projetos, com ideias, para que a saúde melhore, para que a segurança melhore, para que a educação melhore ainda mais e que o turista venha mais para Matinhos. E vocês vão ter os meus elogios e todo mundo vai se surpreender. Nossa, Zé, você vendeu? Não, porque não estou à venda. Nunca vou me vender. Obrigado. Senhor presidente. Grato ao vereador José Carlos do Espírito Santo. Permissão para falar sentado. Eu quero usar só... O vereador José Carlos tocou no assunto, no qual este vereador também já falou umas 2 ou 3 vezes na tribuna. E estive, vereador, lá em Curitiba, no Hospital Erasto Gettner, era em torno de 2 horas da tarde. Tinha um cidadão, morador do bairro Tabuleiro, ele tem em torno de 65 anos. Ele fez, não sei se é quimioterapia ou radioterapia. 8 horas da manhã ele já estava liberado. Era 2h30 da tarde, ele estava lá, e o ônibus chegou 4 horas da tarde. Com todo respeito que eu tenho pelo secretário, e já conversei com ele sobre isso, e conversei com o prefeito, e vou falar de novo, porque eu não vou desistir disso. Sabe por quê? Porque eles saem daqui 4 horas da manhã, e só geme quem tem dor, e essas pessoas têm dor. Vão lá, um dia de inverno, no Erasto Gettner, para ver o frio que é lá. Certo? Eu tenho certeza que essa situação que está acontecendo hoje vai se resolver. Porque a população precisa de uma solução nesse sentido. A pessoa está lá já debilitada, sem o dinheiro no bolso, sem tomar às vezes até um café. Então, tenho certeza que essa solução tem que ser feita com todos nós, vereadores, unidos, em prol da população de Matinhos. Porque 8 horas está pronto, até as 4 horas da tarde, senhores, mas tem cidades no norte do Paraná que eles ficam até 5 horas, tudo bem, mas vamos olhar por nós. Nós estamos a 100 quilômetros da capital, 1 hora da capital. Então, nada mais que deixar um carro disponível para isso, só para os pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia, tanto no Gina Caron, que é Campina Grande, que é a região metropolitana, como em Curitiba, no Erasto Gettner e no Hospital São Vicente. Deus abençoe e muito obrigado. Grato, vereador Márcio Fabiano Mesquita Duarte. Então, dando continuidade à sessão, eu vou... Tá na palavra livre ainda, presidente. Tá, vai querer falar um pouquinho? Só 5 minutinhos lá que teria de... Só um momentinho, senhor presidente. Eu, como secretário, então vou voltar a deixar a palavra livre, porque eu acho que é injusto. Um fala um pouquinho, outro fala um pouquinho, e, na verdade, foi o que foi tratado, na verdade, não com o vereador Zé, porque não estava, mas com o demais vereador, parece que as coisas não estão sendo levadas ao pé da letra. Então, fica aqui sem graça, os vereadores, 1 ou 2 vereadores falar, e o restante achar que não está com o direito de falar. Eu acho que a palavra tem que ficar livre para todos os vereadores falar, então. É que o assunto que o vereador abordou foi um tema importante, onde alguns vereadores já relatou na tribuna. Então, foi importante a sua fala, vereador. E, claro, que a palavra está livre a todos os vereadores também. Só para esclarecer que o tema é importante, sim, e, com certeza, todos os vereadores aqui têm tema importante para discutir no assunto. Permissão concedida, vereador. Justamente, senhor presidente, o nobre secretário, justamente por isso, que eu tinha, de certa forma, concordado, mas, como abriu um precedente, não que esteja errado, mas faço questão agora de usar a palavra. Obrigado, senhor. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores do auditório, uma boa noite. Quero dar aqui uma saudação especial também ao Roberto, e mais os integrantes lá da Associação da Vila Nova, bairro esse que eu tenho muito carinho, trago sempre boas recordações e tenho grandes amigos naquela vila, e que puder, da minha parte, fazer para enaltecer o trabalho de vocês, enaltecer aquele bairro que me dá orgulho de ter amigos lá, pode contar com esse vereador. Quero aqui também agradecer a presença do Piteco, um guerreiro do nosso município. Agradecendo o Piteco, também agradeço a presença dos demais funcionários que se encontram aqui nessa Casa de Leis. Quero pegar um gancho aqui da palavra do nobre vereador Zé, também com relação a essas emendas, essas alterações
do plano de zonamento, do plano diretor, aonde tinha um travamento legal no sentido dos recuos, né, das obras. Uma obra que se tinha de esquina, por exemplo, era inviável uma construção. E como já foi falado aqui, e a realidade é essa, nós precisamos fomentar o nosso município, e a construção civil hoje é um dos pilares que mantém a mão de obra fomentada no inverno. No verão, pedreiro vira vendedor de tudo que é tipo, garçom vira tudo que as outras profissões para atender o turista. Mas no inverno nós precisamos fomentar a mão de obra e vai ser com muita honra que a gente vai receber e votar essa lei para destravar algumas questões dos empreendimentos no nosso município. Quero aqui dividir também a alegria com o nobre vereador Mário. Tivemos hoje no chamado Pinicão com o prefeito municipal. Nós já vínhamos cobrando dele uma questão de uma visita lá para que coloque em funcionamento, coloque em prática um projeto que é muito esperado pelos atletas do nosso município, que seria o estádio municipal. Fomos lá, ele já conhecia a obra, mas olhando com um olhar diferente agora sobre a implantação do estádio municipal naquele lugar lá, ele ficou encantado, gostou da ideia, achou maravilhoso. Tanto que nos pegou, eu, o vereador Mário, fomos lá no setor de engenharia, falamos com a arquiteta e com o engenheiro, para eles já fazerem a colocação, digamos assim, do projeto, um projeto em cima daquela área, para que se faça um estudo, um orçamento, enfim, para fazer uma licitação, para implantar de vez. Pediu pressa, pediu que os funcionários corram contra o tempo lá, para que se tenha essa realidade do estádio municipal no nosso município. E também, nessa mesma conversa, eu deixo um pouco da palavra para o Mário também falar sobre isso, nós fizemos algumas sugestões para que o governo municipal, que tem todo o seu contraturno lá no FITIEP, e o FITIEP hoje, para quem não sabe, ele está à venda. Ele está à venda, então qualquer empreendimento, qualquer cidadão pode ir lá e comprar. E pode comprar e a prefeitura ficar sem o seu espaço do contraturno no município. E existe uma ideia de fazer polos de contraturno. E um dos polos de contraturno seria no chamado Pinicão, ali no bairro do Tabuleiro. Um outro polo de contraturno seria ali na Rotatória e outro até no FITIEP, se o município conseguisse segurar essa área para ele. Mas lá naquela área do Tabuleiro, em conversa com o Rui, foi uma conversa que fluiu bastante, foi boa. Eu e o Mário conversando, falou, vamos fazer a questão do contraturno aqui, senhor prefeito e tal. Ele já começou a dar algumas ideias, a gente foi dando ideias para eles também, inclusive de piscina aquecida, para fazer atividade com a terceira idade de hidroginástica e também para natação das crianças que frequentam as nossas escolas municipais. Além de sala, digamos assim, de auditório, para que possam fazer aulas de teatro, enfim, auditório que o município pode usar, e barracão para poder fazer as aulas de capoeira, de taekwondo, enfim. Se colocar em prática todos esses planos, que mais ou menos foi ilustrado ali, vai ser um ganho muito grande para a qualidade, principalmente na qualidade de ensino dos nossos alunos do nosso município. Nós esperamos que essas plantinhas que são colocadas hoje dê fruto amanhã, mas para a gente poder fazer essa colheita amanhã, a gente precisa regar essas coisas. E eu me sinto honrado, tanto com o vereador Mário, que nós tivemos lá a oportunidade, não de lançar a pedra fundamental, mas de estar ali dando aquele pontapé inicial, aquela regadinha nessa ideia que vai gerar muitos frutos no nosso município. Porque é uma ansiedade. Aqui, quem pratica futebol e as pessoas que estão assistindo sabe que o esporte, principalmente o futebol, ele regrediu para zero quase. Todos os lugares que podiam ser praticado futebol, por exemplo, eram todos de iniciativa particular. Então, acabavam virando um empreendimento particular, como o caso do Jordão, o caso do Nelo, o caso lá do Tabuleiro, o caso do Divinéia. O único que não ficou de particular, que ainda está
uma indecisão, a questão de Caiobá, e o único que era público era o municipal, que virou um centro de convenções. Então, e hoje só nos resta o campo da família do vereador Rodrigo, que é particular. Então, hoje, se o município precisar que tenha atividades esportivas, com seleção, enfim, jogos, tem que partir para uma atividade particular. Então, essa questão que o município precisa. Você vai em municípios aí muito menores, de potencial muito menores, que tem o seu estádio municipal. E Matinhos já faz tempo que está nessa contramão do esporte. A questão também, vereador, eu quero concordar com você da questão da segurança. Belíssimas suas palavras com relação às câmaras, né, que já está na hora. A gente vê muita conversa e não vê a coisa fluindo. E aquilo que a gente gosta de fazer, falou, faça. E a gente está esperando que o município faça, porque nós somos da Comissão de Segurança, nós cobramos isso e não adianta a gente tampar o sol com a peneira, que câmaras de segurança faz a diferença, sim, e na inibição das pessoas que querem praticar atos ilícitos, principalmente na área central, de que tem grande circulação de pessoas. Mas também eu quero dizer para Vossa Excelência, tanto o vereador Zé como o vereador Márcio, que na última sessão eu falei de uma van que o município está adquirindo, especificamente para transporte dos pacientes que fazem tratamento oncológico no nosso município. Então, isso já é uma realidade. A gente tem que cobrar que isso se efetive e que realmente sirva especificamente para aqueles pacientes que fazem tratamento oncológico. Mas eu estou aqui também para dizer que a gestão da saúde não é só os secretários. Às vezes, o secretário falha, mas existem servidores ali, servidores combatentes ali, sempre procurando melhorar. São pessoas que trabalham desde enfermagem, atendente, pessoas da farmácia, pessoas que fazem a licitação, pessoas do RH, enfim, todo o grupo que faz a gestão da saúde funcionar, a gente tem que dar os parabéns, porque eles estão lá fazendo a parte deles. Lógico, ninguém é perfeito, ninguém tem a fórmula da perfeição, mas dentro do trabalho que eles estão fazendo, a gente tem que enaltecer esse trabalho glorioso que eles estão fazendo. Só quero também informar aos nobres vereadores e a todos os presentes e as pessoas que estão me ouvindo, eu protocolei um ofício, mais um ofício para esclarecimento, para o Observatório Social e para o Ministério Público com relação à questão de assessores. A gente sabe que o Observatório Social vem fazendo algumas diligências e teve alguns vereadores que solicitaram algumas informações com relação aos assessores. Quais os assessores e qual o gabinete que está sendo servido, assessor tal, no que gabinete que ele está fazendo a sua prestação de serviço. Eu informei o Observatório Social que no meu gabinete, nesse exato momento, não tem nenhum assessor, e também informei ao Ministério Público que o Observatório Social está pedindo ajuda ao Ministério Público nesse sentido, que também no meu gabinete não se encontra nenhum servidor servindo o meu gabinete, para que futuramente eu não venha a responder por um assessor que não está lotado no meu gabinete. Só para efeito de informações a todos os presentes, e agradeço, presidente, pela oportunidade. Obrigado e boa noite a todos. Permissão para fazer uso da palavra sentado, senhor presidente. Permissão concedida, vereador. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Poder Executivo por ter se prontificado a ir realmente nesta tarde lá no antigo Pinicão. Eu e o vereador Sandro estivemos lá hoje com o prefeito. O Sandro já explanou bem ali qual foi a nossa conversa com o Poder Executivo. E essa é uma reivindicação que eu venho fazendo desde o início do meu mandato. Naquela região, mostrei para o prefeito a necessidade de se fazer benfeitorias públicas benéficas à população. Aquele espaço já foi utilizado como local de concentração de cascalho da praia, já foi colocado dejetos de dragagem do nosso rio, já foi utilizado como depósito das caçambas de lixo, agora é o depósito dos postes do município, é lá dentro, e nada mais justo que o prefeito, levamos ele até lá e mostramos para ele que não é aquilo que queremos para aquele local. Que queremos um espaço onde as pessoas possam usufruir de esporte, de lazer, onde as pessoas possam usufruir
de educação também, caso um polo para atendimento de atividades extracurriculares sejam instaladas naquele local. Então, eu gostaria de agradecer ao Poder Executivo, que se prontificou a ir até lá hoje, nesta tarde. Gostaria também de pedir desculpas pela minha voz, devido a uma gripe. Na semana passada, eu estive em reunião também com a comissão que representa o FACEM. Para quem não sabe, o FACEM é um fundo de assistência de saúde aos servidores municipais de Matinhos, que agora essa comissão está presidida pelo senhor Jorge Nardim. Na ocasião, juntamente com a nova comissão, eu saí bem motivado de lá, enquanto servidor público também, porque muitos servidores municipais se perguntam, poxa, por que é descontado o FACEM e eu não vejo onde ele é utilizado, esse fundo, esse dinheiro? Na realidade, é descontado de cada servidor 2%, né, do seu salário, e esse fundo que fica retido, uma parte ele é destinado ao pagamento do plano de saúde dos servidores municipais. E, conversando com o senhor Jorge Nardim, nós, né, em unanimidade ali, junto com o conselho ali, vimos que pelo tanto de dinheiro que é arrecadado, não é o suficiente. Deveria ter mais benefícios para os servidores municipais. E, segundo o presidente da comissão, o senhor Jorge Nardim, agora já está havendo um estudo para que os servidores municipais possam usufruir de um plano odontológico também. Então, já houve uma proposta de uma empresa que virá até o município, né, depois haverá um chamamento para a licitação também, e fiquei bastante feliz enquanto servidor, porque se há um desconto em folha do servidor, ele tem que ter retorno, ele precisa de retorno, né? Plano de saúde, plano odontológico. Então, eu quero parabenizar o senhor Jorge, que está correndo atrás disso, e me coloco à disposição para participar das demais reuniões que acontecerem com aquela comissão. Gostaria também, quanto à questão que foi colocada pelo vereador Zé Decler e o vereador Márcio, este vereador Mário Braga também brigou bastante com a Secretaria de Saúde, sempre pedindo a mesma colocação que o senhor fez hoje, senhor vereador. Fiz algumas sessões atrás, onde tenho vários amigos munícipes que utilizam o transporte do município para tratamento de saúde na capital. E realmente é desumano. Já falei ali naquela tribuna que realmente é desumano, e fica aqui o meu apelo. Até porque a Secretaria de Saúde, segundo o portal de transparência do nosso município, é a pasta do município que mais tem cargos comissionados. Se nós entrarmos no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Matinhos, a pasta Saúde tem lotado 70 cargos comissionados. Mais do que o município de Vaiporã, mais do que o município de Guaíra, mais do que vários municípios do Paraná que têm a mesma população que a nossa. Então, uma pasta que tem tanto cargo comissionado assim, deve prestar um serviço de melhor qualidade para os nossos matinhenses. E, para finalizar a minha fala nesta noite, gostaria também aqui de comunicar a todos os meus amigos matinhenses, a todas as pessoas que depositaram confiança em mim nas últimas eleições, que tenho passado em algumas casas e tenho sido cobrado: vereador Mário, poxa, olha a minha rua, vereador Mário, cadê o asfalto? Vereador Mário, cadê o antipó? Vereador Mário tem ouvido isso na rua constantemente. E digo que a população está correta, confiou em mim, né, depositou em mim a confiança de representá-los. E quero dizer aqui também que mandei inúmeros requerimentos à Secretaria de Obras, né, e que a grande maioria não fui atendido. A grande maioria não fui atendido. Foram vários pedidos, solicitações, e eu gostaria de ler uns aqui, que já enviei já no começo do ano e não fui atendido. Dos demais. E também gostaria de deixar bem claro à população que estarei, daqui uns dias, colocando num boletim informativo todos os requerimentos e solicitações
que fiz para a comunidade matiense em geral. E o que eu fui atendido e o que eu não fui atendido. Porque o que eu peço não é para mim. O que eu peço é para a população que paga seus impostos e que merece o melhor. Alteração no escoamento das águas pluviais da Rua Cambará, em Caiobá. Ainda não houve nenhum levantamento, nada. Bica corrida ou colocação de antipó na Rua São Miguel e Rua Palmital, no bairro Rio da Onça. Colocação de bica corrida ou antipó no final da Rua Rio Negro e na Travessa Goiânia, no bairro Tabuleiro. Manilhamento de uma valeta da Rua Lapa, próxima à Escola 4 de Março. Melhor posicionamento das lombadas da Rua Moreira Salles, no Sertãozinho. E construção de passagens elevadas para pedestres e sinalização de área escolar em frente às escolas municipais e estaduais de Matinhos. Esses são apenas alguns dos requerimentos que esse vereador solicitou e que, às vezes, você está em casa pode pensar, poxa, o vereador Mário pedi para ele não pediu. Eu pedi, protocolei, estou requerendo e vou fazer o levantamento e vou mostrar para a população. Então, fica aqui meu apelo para que a Secretaria de Obras comece a atender um pouquinho melhor a nossa população. Senhor presidente, gostaria da permissão para me usar a tribuna. Senhor presidente, se me permite, primeiro secretário, só o senhor me permite? Permito. Uma reclamação. O pessoal está reclamando aqui, senhor presidente, que não está tendo áudio na nossa transmissão. Ele está transmitindo ao vivo. Hein? Então o Zé Decler falou que nem um palhaço de posto ali, se abanando todo, e quem está me vendo nós, na cidade de Matinhos, o nosso não me escutou, ou pelo menos a maioria da minha fala não foi ouvida. Então, não sei se é a questão de transmissão que está acontecendo. Obrigado. Permissão, vereador. Na sessão passada também vários munícipes me procuraram que não houve a transmissão da nossa sessão aqui. Senhor presidente, gostaria de usar a tribuna. Permissão concedida, vereador Jair de Barbarosa. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui nessa noite. Eu até não ia fazer uso da palavra, mas como os vereadores resolveram usar a palavra, então eu também gostaria de falar de um assunto, vereador Zé, dos ônibus. No começo da minha gestão, eu fui questionado por alguns moradores e pelo nosso amigo James, sobre o aluguel de 2 ônibus da aviação Capanema, aonde esses ônibus serviriam para levar os pacientes a Curitiba. E o questionamento, vereador, a pergunta foi assim: se tem 2 ônibus seminovos, que foi adquirido na gestão passada, mas que são ônibus novos, por que o aluguel de mais 2 ônibus? Eu queria dizer aqui para o meu amigo James e para o povo de Matinhos, que eu procurei na época o senhor Dejair, e ele me garantiu o seguinte, que o aluguel desses 2 ônibus, mesmo quando arrumasse outros 2, que daí seria 4, para atender a nossa população. E queria dizer aos vereadores de Matinhos, aos vereadores que defendem o povo, a comunidade, aquelas pessoas sofridas, eu falo para vocês sinceramente, poucas vezes eu tive em Curitiba vendo esse sofrimento tão falado dos pacientes. Mas vejo sessões e outras sessões e mais outras sessões, o mesmo assunto. E o vereador Márcio, no seu pronunciamento, na questão da saúde, falou que o cidadão de 65 anos, mais ou menos, sai em torno de 4 horas da manhã para fazer quimioterapia e fica até 3, 4 horas da tarde. Eu não tenho, vereador Zé e vereadores, isso mais como descaso. Eu tenho como um crime. Isso é um absurdo, uma pouca vergonha. E esse tipo de caso, vereadores,
sinceramente, do fundo do meu coração, vou dizer para vocês, não sou melhor que vereador de um e nem quero ser. E não estou aqui jogando conversa fora. Mas quero dizer que uma pessoa com 65, 70 anos de idade, que vai a Curitiba fazer quimioterapia, 4 horas da manhã, e fica até 3, 4 horas da tarde esperando para vir embora, isso é um crime e deve ser denunciado no Ministério Público, porque aqui nessa tribuna eu estou cansado de ver, esse tipo de depoimento, e parece que as pessoas que estão à frente da pasta não estão nem aí, estão pouco se lixando porque se fala aqui. Como aqui tivesse um bando de palhaço, um bando de bobão, um bando de canalha falando para eles. Eles estão certos em tudo, a população está errada em tudo, e os vereadores pouco se lixando para vereador. Porque se fosse para tomar uma providência, eu não estou falando desse mandato agora, eu estou falando lá do mandato há 8 anos atrás, também quando eu fui vereador, foi conversado sobre esse assunto, foi melhorado, comprado 2 ônibus, aí se o prefeito lá, naquela gestão, deu 2 ônibus, comprou, com o dinheiro do público, logicamente, e esse agora, nós estamos falando desde o começo da gestão, e eu não estou vendo providência nenhuma, estou vendo uma licitação em cima de 2 ônibus, estou sendo questionado por uma pessoa da imprensa da cidade, estou sendo questionado pelo povo na rua, estou escutando os vereadores falar, e parece que não estão nem aí com ninguém. Então, o vereador Zé, e o vereador Márcio, e outros vereadores que estão preocupados com o povo de Matinhos, e principalmente com os nossos enfermos, que estão passando por dificuldade. Eu acho que esses vereadores, nós todos vereadores, ou alguns que queiram realmente tomar uma providência, nós temos que pegar uma documentação, pegar umas 2, 3 testemunhas, ir na promotoria pública e fazer uma denúncia do descaso com os nossos queridos de Matinhos. Que daí eu acho que vai começar a ter uma atitude diferente. Só fala aqui nessa tribuna, nem a minha, vereador Zé, nem a sua e de ninguém vai ser ouvida. Esse é um assunto. O outro assunto, e eu não queria nem levantar do banco de volta, porque eu estou achando que eu estou gastando muita saliva demais ultimamente, e eu falei que a hora que saísse lá do banco de volta, ia ser para fazer cobrança. Se falou-se também aqui em turismo. Quando se fala em turismo na nossa cidade, eu como pescador de Matinhos, e vivi muito tempo só da pesca, hoje sou zelador de prédio, sou vereador, mas teve uma época que eu vivia só exatamente da pescaria. Parece que as coisas eram diferentes há algum tempo atrás. De um tempo para cá, quando se fala em turismo, eu me sinto até envergonhado. O turismo em Matinhos sumiu há um bom tempo e cada vez vai piorando mais. Por quê? Porque nós temos uma avenida que nós ganhamos, se vocês vão recordar comigo, de um governador chamado Álvaro Dias. Se você for lá ver a avenida que o governador Álvaro Dias deu de presente para Matinhos, o que o mar destruiu, destruiu. O que o mar não destruiu, o mato está destruindo. O mato está tomando conta da Avenida Beira-Mar. Então, quando se fala em turismo, você vai trazer o turismo para vir ver a praia. O turista não está conseguindo chegar mais na praia porque o mato está lá tomando conta? E parece que não estão nem aí com nada, nem o secretário de turismo, e muito menos parece que o secretário de meio ambiente. É uma vergonha você sair daqui e passar o lugar que o mar destruiu, e pegar um lugar onde o mar não destruiu, vocês vão ver o que eu estou falando. Eu já falei que pode ir lá olhar que vocês vão ver o que eu estou falando. Está entupido todas as canaletas, as calçadas estão quebradas, o que não está quebrado, o mato está tomando conta e invadindo. Lá, uma vez ou outra, se passa o roçador roçando a calçada. Onde é calçada? Não era para roçar, a calçada é para ter a calçada. Não, o mato está na calçada, tomou conta onde que é o pedestre é para andar, tomou conta onde que é para a bicicleta andar, e daqui a pouco, se não bobear, vai tomar conta onde o carro está andando. Então, nós não podemos falar em turismo e nem convidar ninguém para vir aqui. Porque é a mesma coisa que você está com a tua casa suja e convidar alguém para a tua casa. Você vai passar vergonha. Então eu peço, pelo amor de Deus, para o secretário de turismo que não convide ninguém para vir para cá. Para não passar vergonha, porque o mar está tomando conta da beira-mar. Falando de outro assunto, senhor presidente, vou falar da AGEL. A AGEL é uma prestadora de serviço que deve estar ganhando alguns milhões
E eles estão, eu acho que eles devem estar achando que estão dando um presente para o povo de Matinhos, gratuito. Porque eles vão cavalcando, parece um bando de tatu, e vão jogando areia para o lado. E toda a bica corrida que foi colocado pelo secretário, toda a bica corrida que foi colocado na rua, eles estão tirando areia, jogando em cima. Aonde tinha bica corrida, hoje tem areia. Aonde corria água? Aonde corria água por dentro do tubo, hoje está entupido de areia. E parece que a GEL está simplesmente fazendo um favor. Ninguém fala na GEL, ninguém pode falar da GEL, como a GEL estivesse dando o esgoto de presente para a população de Matinhos. Todos sabem que a GEL está prestando um serviço mal e porcamente para nós. É uma vergonha o que eles estão fazendo. Colocando uma rede de esgoto, que depois vai custar do nosso próprio bolso pagar a tubulação que está lá, que isso aí não é de graça, isso vai ter um custo para cada cidadão. E eu digo que é uma grande coisa que está acontecendo na nossa cidade, que é o tratamento do esgoto. Agora, não podemos levar isso, porque achar que isso é um benefício que estão dando de presente para nós, então eles podem fazer de qualquer maneira. Nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar dessa empresa, e temos que, sim, vereador Zé, na questão da saúde novamente, voltando, começar a fiscalizar esses ônibus e esses pacientes que estão indo para lá fazer as suas quimioterapias, nesse sofrimento, e ver se isso é realidade que está acontecendo, que provavelmente é, porque o vereador não veio aqui para mentir. Se isso realmente vem acontecendo, nós ir até a promotoria pública e denunciar, porque isso é crime, é uma canalice soltar um homem de 65, 70 anos, ou de qualquer outra idade, pode ser até uma criança ou um jovem, com câncer daqui, para tomar quimioterapia lá, e ficar das 6 horas da manhã, ou das 4 horas da manhã, até 4, 5 horas da tarde, esperando a boa vontade de um ônibus voltar lá de Curitiba para cá. Muito obrigado, senhor presidente. Grato, vereador. Alguém mais querendo fazer o uso da palavra? Permissão para usar a tribuna. Permissão concedida ao vereador Anderson da Silva dos Santos. Primeiramente, uma boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, boa noite ao público presente, meus amigos Luiz, vem que tem, comerciante aqui do centro, que trabalha firme o ano todo aí pelos nossos munícipes, meu amigo ex-vereador Cláudio Amarante, e gostaria de começar minha fala hoje dando parabéns ao meu amigo e vizinho também, ao Padre Marcos, pela grande festa de São Pedro. Ontem eu vi que foi um pessoal trabalhando, principalmente esse pessoal que está trabalhando voluntário e apoiando essa festividade, muito importante e bonita para o nosso município. E ontem eu vi eles comemorando ali na hora do almoço, que tinham chego aos 300 churrascos, vão conseguir fazer a pintura da igreja, ainda que não terminaram ainda. E também queria me desculpar, no dia 22 estava em um congresso e não pude estar presente na novena que teve o convite ao Legislativo. Fui no passeio ciclístico, foi muito legal, deu vários ciclistas e muitos amigos meus da equipe única, e entre outras equipes que estavam lá, e toda a população também participando. Quero também dar parabéns a uma atleta que eu já venho patrocinando e já foi minha aluna também, a Marielle Luiza, que é uma menina aqui do Vila Nova, estava com dificuldade para um evento, eu ajudei, e ela foi para o Brasileiro agora em Londrina, válido pelo Comitê Olímpico de Taekwondo, e conseguiu a segunda colocação. Então, não só a Marielle, como o Barbinha, filho do nosso amigo Barba, ficou em 3º lugar nessa seletiva também. Então, hoje temos atletas aí, Matinhos, fazendo parte da seleção B brasileira, como a Marielle. Então, parabéns, Marielle, continue, sei da sua determinação, conte sempre comigo, que estarei aí para ajudar o esporte, como sempre apoiei. E também quero ressaltar e parabenizar o trabalho do pessoal com relação ao Pinicão, e muito importante a fala que
foi falado há pouco sobre os polos. É uma reivindicação muito importante e vejo que esses polos vai atribuir todo o nosso município. E como eu já levei o prefeito Rui, meu amigo Rui, já levei ele em janeiro, e uma das minhas ideias também, que é o polo ali da rotatória, que é um espaço abandonado. E assim que nós colocamos aquele espaço que nós fizemos a Arena Futevôlei, veio vários vizinhos agradecer, porque ali era uma escuridão, e esse espaço, eu dei a ideia de estar fazendo a nossa cancha de bocha, que foi uma ideia que veio através do meu amigo Marins, que a bocha, para quem não sabe, já teve muitos representantes e muitos campeões aqui do nosso município representando a bocha. E também ressaltei para estar fazendo naquele espaço ali 8 quadras, futevôlei, fazer a quadra de vôlei de praia, tá usando aquele espaço para o beach soccer, que é uma quadra aberta também, e coloquei nesse espaço 58 refletores para o pessoal estar usando, e inclusive o beach tênis, que é uma modalidade que está crescendo muito, e eu sei que vai ter agora, 7 de setembro, uma etapa em Caiobá, da etapa paranaense, com mais 160 duplas, que eu também estou ajudando a fomentar. E só finalizando a minha fala, eu protocolei um ofício, e protocolei hoje novamente, já protocolei em fevereiro, tem muitos ofícios que eu estou aguardando para que venha a resposta, e estamos precisando desse apoio maior da nossa Secretaria de Obras. Meu amigo João faz o que pode, mas acredito que agora, com esse apoio que está por vir aí com relação aos asfaltos, eu pedi na Rua das Sereias aqui, para estar asfaltando esse espaço, que é um espaço que está com os pátio-pavê pequenos, muito destruído, e, inclusive, protocolei também, a segunda vez, mais um ofício com relação às madeiras do pico. Nós temos projetos acontecendo ali, sabemos que tem o projeto Ondas do Saber, com mais de 500 crianças, e aquele espaço acaba colocando crianças do nosso contraturno escolar numa área de risco, e também os nossos turistas, que também ficam numa área de risco ali, naquelas madeiras. Então, nós precisamos de uma reforma urgente nesse Pico de Matinhos. Quero agradecer que eu fui atendido com um ofício meu referente aos LED do Pico, que tinha vários ali queimados, e fui atendido pela nossa Secretaria de Obras. Então, quero agradecer também e faço esse pedido. Amanhã vou estar protocolando novamente esse ofício do pedido da rua, o asfalto, e do amadeiramento do nosso Pico de Matinhos. Quero também ressaltar, já que nós estamos falando em projeto, em polos, apresentei um projeto e hoje fui até a Secretaria de Turismo e vi que eles estão de bons olhos para esse projeto. Onde está abandonado, ali na nossa Praça da Figueira, que é aqui, passando o Pico, sentido ao Pescador, eu apresentei de nós estar criando um projeto para o projeto Ondas do Saber. Construção, para nós estar dobrando essa quantidade de alunos, ao invés de estar atendendo 500 alunos, está atendendo junto à Ocean, e esse projeto maravilhoso que atende essas crianças e tira as crianças dessa área de risco, que é a minha luta, essa área social, diuturnamente, acreditando que vai ser feito esse trabalho de estar criando um projeto para uma sede para essas crianças, para que elas possam ter uma estrutura, ter um vestiário e o próprio espaço do projeto cuidar dessa praça também, para não ficar igual algumas praças que fica abandonada após ser feita. Então, estou apresentando também, assim como o Polo da Rotatória, esse projeto da Figueira, e entre outros, torço pelo projeto do Pinicão, que sai, tem o nosso estádio, como foi falado, já teve muito apoio ao futebol, e hoje sabemos que está restrito o nosso espaço, por muito ser espaços particular. Então, a minha fala é essa hoje. Muito obrigado e uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Grato ao vereador Anderson da Silva dos Santos. Ainda a palavra livre aos nobres pares. Permissão, senhor presidente. Passar a tribuna. Permissão concedida ao vereador Sandro Paulo Ramos. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres pares, mesa diretiva,
aos nobres aqui, os nobres matinhenses, né, que estão aqui. Meu amigo Piteco, pelo seu trabalho. Piteco, parabéns, Piteco, pelo seu trabalho, que está mostrando que é o homem do trabalho, né? E o nosso amigo Catinha está aqui também. Nosso amigo Luizão, que agora é Luizinho, né? Então, pessoal, quero parabenizar, foi o que o meu amigo Anderson falou aqui. Quero parabenizar o nosso padre, né? Pela sua festa, pela festa da cidade, né? Que São Pedro é a festa municipal. Eu acho que devia ser um pouco mais divulgada. E quero convidar a todos aqui, que no dia 29, né, quero convidar os nobres aqui, que compareçam lá à procissão. Quero convidar a todos que vão à procissão, que participem, né, presidente? O presidente está meio com medo, mas ele vai ter coragem na hora. Né? O Jair cuida dele, Jair. É isso aí, pessoal. O que tem que falar, isso aí hoje. E muito obrigado a todos. Grato ao vereador Sandro Paulo Ramos. Ainda a palavra livre aos vereadores. Senhor presidente, só queria que, se o senhor me permite, sim, já que a minha fala não constou na íntegra aí no site saiu, depois eu ia explicar. Então, gostaria que a minha fala constasse na íntegra aí na ata. Tá ok? Obrigado. Ok, vereador. Obrigado. Permissão, vou usar o tribuno, senhor presidente. Permissão concedida ao vereador Rodrigo Gregório dos Santos. Boa noite, nobres pares. Boa noite a todos os presentes. Hoje eu só vou comentar sobre 4 projetos de indicações que protocolei hoje nessa Casa de Leis, que eu vou ler só a súmula deles. Que o primeiro é que indica o prefeito a efetuar as trocas das luminárias na Avenida Paranaguá, da Ponte de Matinhos até a entrada do sítio do Pica-Pau. Ontem, infelizmente, perdemos mais uma vida ali próximo ao posto Caimã, ali, um motoqueiro colidiu com outro carro e acabou morrendo na hora. Ali o postamento foi feito pelo ex-prefeito Chiquinho, e então estou pedindo que o prefeito, por esse projeto de indicação, troque as luminárias para que traga um pouco mais de segurança tanto para pedestres quanto para motociclistas e motoristas. O segundo projeto indica ao prefeito também a recuperação asfáltica e o sistema de capacitação de águas fluviais das ruas do bairro da Coapar 2. O bairro da Coapar está muito sucateado, as ruas. Hoje não vemos mais aquela loucura de caminhões de asfalto até 10, 11 horas da noite nos bairros, que nem o ano passado ocorreu. Eu acho que por causa da campanha eleitoral, devia estar um ritmo bem acelerado. E hoje não vemos mais aquela máquina de asfáltica, não vemos mais os caminhões carregando material tanto na pedreira que eles carregam, nem de bica corrida, nem de antipó e nem outro material. O outro projeto indica ao prefeito a implantação da Casa de Apoio em Curitiba. Isso aqui é uma reivindicação antiga já, de vários vereadores, o qual na outra gestão não ocorreu. Então, vem aqui também reforçar o pedido dos outros vereadores, através desse projeto de indicação, e que o prefeito se sensibilize com esse pedido, o qual aqui já estamos cobrando um transporte mais rápido desses pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos que judiam desses pacientes, que não deve ser brincadeira, e o prefeito que olhe com carinho essa situação. E um projeto de lei que eu protocolei aqui, que cria no âmbito da administração pública municipal, dos poderes executivo e legislativo, a proibição de nepotismo das autoridades que menciona. Aqui já foi aprovado uma questão do nepotismo, e aqui engloba mais outras coisas, como genro, como outro grau de parentesco que vem exercer uma função de comissionado nessa cidade. E também quero cobrar do prefeito aqui a questão da UPA do Riviera, a qual não estamos vendo agilidade na obra. Fica aqui, vou encaminhar um ofício ao prefeito para que me dê resposta de como está o andamento da retomada da obra, que está lá sendo ponto de vandalismo, de uso de drogas, e fica até perigoso para os moradores da região. Vereador? Uma parte? Toda. Hoje ainda, eu presenciei, chegou lá, quero falar, não estou protegendo ninguém, né? Chegou lá hoje um caminhão lá com o pessoal que começou a trabalhar na UPA hoje. Agora, eu não sei se é para começo de obras ou não é. Só sei que o pessoal chegou lá hoje lá com 2 caminhões, lá, desceu um pessoal lá, ajeitou para começo da obra.
Então, que bom, né, que tá. Pelo menos vote e que termine rápido essa obra que é de grande importância para aquela região. E também conversando com o vereador Mário Braga, ele esteve falando comigo sobre o ginásio ao lado do complexo, o qual era para ser entregue agora em julho, e até agora não tem nem capacidade de ser entregue. Tá muito atrasado, não tem nem a cobertura ainda. Então, eu acredito que em julho está faltando poucos dias. Então, também vou encaminhar ao prefeito para que me encaminhe uma resposta sobre essa situação do ginásio. Por hoje é isso. Obrigado a todos. Ainda a palavra livre aos nobres pares. Ninguém mais querendo discutir, então só quero deixar o meu pronunciamento, comunicando aos nobres pares e a todos que nos ouvem e nos assistem. A empresa que faz a transmissão, ela, através do nosso site, para quem não sabe, nosso site, eu vou repetir aqui no ar, é camaramatinhos.pr.gov.br. A transmissão através do site, ela é limpa, com ótima, não só a visualização, como também o áudio, que a retransmissão que é feita para uma rede social, que é do Facebook, às vezes ele não comporta e cai, mas o problema é do Facebook, não é nem da internet, dos que vejam nada. Inclusive, a empresa entrou em contato para que compre a página, para poder ter um melhor acesso, para ter mais visualizações, e a gente não obteve resposta, mas a gente quer melhorar a transmissão através da rede social. Agora, eu peço encarecidamente aqui para os que nos assistem, inclusive quero comunicar que a sessão passada deu mais de 24 mil visualizações. Então, a gente vê que essa empresa veio a atender a toda uma comunidade para mostrar a transparência que tem a Câmara Municipal e o trabalho dos nobres pares. Então, a gente vê que a qualidade está tendo e espero que melhore aí nos próximos dias e peço a todos os que nos assistem que visualizem mais pelo site, porque no site não cai. Através do site, vou passar o site novamente, que é o da Câmara Municipal, camaramatinhos.pr.gov.br. E também que eu não posso deixar de falar, um compromisso muito importante, e peço aos nobres pares também que comuniquem aos nossos eleitores também sobre a biometria. A biometria, ela tem que ser feita, e de tão importante que é o título de eleitor, até para os que já fizeram 75 anos e os que fizeram o título de eleitor menores de 18 anos. Tem que ser feito, senão vai ser extinto esse título, e eles vão perder esses direitos que tem todo cidadão em ter um título de eleitor, para diversas funções, né, da vida do brasileiro aqui. Então, a Câmara irá divulgar, sendo que é importante também a quantidade de eleitores, para nossos eleitores aqui, para nossa cidade, manter uma quantidade correta, para que os mesmos, as leis, que é igual a lei orgânica e o nosso regimento, cumpra de acordo com os eleitores e também do IBGE aqui, para que as nossas leis funcionem. Inclusive as cadeiras dos nobres pares aqui. Então, a gente vai estar pedindo e peço para que os nobres pares comuniquem com seus eleitores, para que eles vão lá fazer a biometria, que é de suma importância aqui para a nossa cidade. E também eu quero deixar meu recado aqui, parabenizar a festa de São Pedro, e também fazer um comunicado importante, porque ao pároco daqui, o Marcos, José Marcos, que o próximo convite para a novena, que faça em nome de cada vereador, que venha os ofícios, em nome dos nobres pares, para que não tenha novos equívocos, que os nobres pares não compareçam lá na novena. E é uma satisfação a quem fazer parte da religião católica, que faça parte da novena. Então, a gente tem o dever aqui, sim, de informar, mas a gente tem que receber os ofícios devidamente protocolados para cada nobre par, para cada gabinete, para que, com certeza, é sempre um prazer estar presente, não só na festa, mas como também lá na missa e nas novenas também. E agradecer aos nobres pares
porque os ofícios das prendas a gente recebeu e tivemos vários colaboradores, os nobres pares colaboraram as prendas, os brindes ao binguinho para arrecadar fundos para terminar ali a obra da igreja matriz, e a todos os amigos também que colaboraram, que fazem parte lá, que estão trabalhando na festa. Então, é uma honra essa solidariedade nesse dia tão, né, especial para a nossa cidade, que é o padroeiro, o dia de São Pedro. E eu peço aqui, eu não quero entrar assim num embate, nem discussão ao nosso executivo. E recebemos sim, como os nobres pares falaram, agora, não só os projetos para serem aprovados sobre a construção civil, plano diretor, para que a maioria dos nossos trabalhadores que são da área de construção civil possa se beneficiar, como todo o comércio aqui de Matinhos também. E já será apreciado em breve, como vem em regime de urgência, já irei comunicar às comissões e aos nobres pares para que em pouco tempo a gente já põe em votação tudo que é de relevância essa casa, que venha, que a gente tem que fazer a cidade prosperar. Porque a gente vê que há 8 anos atrás, 5 anos atrás, a cidade de Matinhos era escura. Era escura. Totalmente apagada. Não tinha iluminação aqui, iluminar. Foram todas trocadas. O ex-gestor trocou tudo. Tanto é que até inovou. Não só aumentou a claridade da cidade, como agora está colocando LED em tudo. Né? Colocou LED em tudo e espero que isso continue, para iluminar a cidade ainda mais. Então, são de bons exemplos que tem que ser copiado. Vamos, então, dar a continuidade à nossa sessão Ordem do Dia. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de lei de número 019/2016, a LDO, de iniciativa do Poder Executivo, o qual está entrando em primeira discussão, bem como a leitura de seus devidos pareceres. Projeto de lei número 019 de 2017. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei Orgânica do Município de Matinhos, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Matinhos para o exercício de 2018, compreendendo as prioridades e metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização do orçamento. 3. Das disposições relativas às despesas de caráter continuado. 4. Das disposições sobre alterações da legislação tributária. 5. Do não atingimento das metas fiscais. E 6. Das disposições gerais e finais. Capítulo 1º. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública previstos para o exercício de 2018, 2019 e 2020, do que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000 e portaria da STN número 403, de 28 de junho de 2016, estão demonstrados nos seguintes anexos. Anexo 1, anexo de riscos fiscais e providências. Anexo 2, anexo de metas fiscais, composto de demonstrativo das metas anuais, demonstrativo 2, da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, demonstrativo 4º, evolução do patrimônio líquido, demonstrativo 5º, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, demonstrativo 6º, das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores, demonstrativo 7º, da estimativa e compensação da renúncia de receita, H. Demonstrativo 8º, da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, anexo 3º, memórias e metodologia do cálculo das metas anuais, metodologia e memória de cálculo das metas anuais receitas, metodologia e memória de cálculos das metas anuais despesas. Anexo 4º, outros anexos, estimativa das receitas orçamentárias, metas das ações de programas,
Proposta de Programa Setorial Identificação das Ações, anexo 5º, Prioridades e Metas, parágrafo 1º. Os anexos de que trata este artigo conterá os dispostos no parágrafo 2º do artigo 4º, Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, parágrafo 2º. As prioridades e metas referidas nesse artigo compatibilizar-se-ão com as funções, subfunções e programas do governo previstos no anexo 5º da Lei Federal número 4.320, de 17 de fevereiro de 1964, e suas alterações, e segundo as portarias número 42 de 1999, interministerial número 163/2001, conjunta 3 de 2008 e alterações posteriores. Parágrafo 3º. O anexo das metas fiscais abrangerá os poderes e administração direta e indireta que recebem recursos do orçamento fiscal e de seguridade social. Artigo 3º. Em consonância ao parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2018 são aquelas específicas no anexo 5º citado do artigo anterior, que deverá integrar o PPA 2018 a 2021. Parágrafo 1º. Os valores constantes no demonstrativo de que trata esse artigo possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no plano plurianual. Parágrafo 2º. Com vistas a agilizar a execução orçamentária, os indicadores de desempenho, os objetivos, metas, quantitativos e valores, constantes nos anexos dessa lei municipal, no que vierem a ser alterados em razão da abertura de créditos adicionais suplementares que independam da edição de lei específica, poderão ser ajustados mediante a edição de ato próprio do Poder Executivo. Parágrafo 3º. A execução das ações vinculadas a prioridades e metas a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo de metas fiscais que integra esta lei. Capítulo 2º da Estrutura e Organização do Orçamento, seção 1. Da apresentação do orçamento. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de mensagem, texto de lei e anexos orçamentários. Artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, entende-se por programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. Segundo, ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa denominado por projeto, atividade ou operação especial. Terceiro, atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta produto necessário à manutenção da atuação governamental. Quarto, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. Quinto, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços. Sexto, unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como o de maior nível da classificação institucional. Sétimo, receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas do governo. Oitavo, execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. Nono, execução orçamentária, lançamento e recolhimento das receitas e empenho e liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. Décimo, execução financeira, recolhimento das receitas e o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar. Parágrafo 1º.
Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e essas com identificação da classificação institucional, funcional, programática, categoria econômica, diagnóstico situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas fiscais e indicação das fontes de recursos. Parágrafo 2º. A categoria de programação de que trata o artigo 67, parágrafo 6º da Constituição Federal, serão identificadas por projetos e atividades orçamentários ou operações especiais. Subseção 1. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Artigo 6º. A elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária deverão ser realizadas em obediência aos princípios da transparência da gestão fiscal e do equilíbrio das contas públicas, abrangendo os poderes legislativo e executivo e da administração indireta, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º e do artigo 4º, a linha A da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo único. A elaboração da proposta orçamentária obedecerá à estrutura organizacional de cada um dos poderes. Artigo 7º. A proposta orçamentária compreenderá a programação das receitas e despesas de cada um dos poderes e da administração indireta, de modo a evidenciar as políticas públicas, os programas, os projetos e atividades orçamentários e as metas de governo obedecidos na elaboração, os princípios da anulidade, unidade, equilíbrio, universalidade e exclusividade. Artigo 8º. Os estudos para a definição da estimativa da receita para 2018 devem observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos 3 exercícios. Parágrafo 1º. Os serviços municipais remunerados, inclusive as atividades de execução de obras públicas, das quais possam surgir valorizações nos imóveis, cujos custos serão recuperados pela contribuição de melhoria, buscarão equilíbrio na gestão financeira, através de eficiência na utilização dos recursos que forem consignados. Parágrafo 2º. As estimativas dos gastos e receita dos serviços municipais, remunerados ou não, compatibilizar-se-ão com as respectivas políticas estabelecidas pela administração municipal. Artigo 9º. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2018 não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita, conforme previsto nos artigos 4º, parágrafo 2º, a linha 5ª e 14 da LC 101 de 2000, devendo ficar evidenciado nas premissas e metodologia de cálculos que trata o artigo 2º da presente lei. Artigo 10. A lei de orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária detalhada por categoria de programação, com suas respectivas dotações especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e os grupos de despesas, conforme a discriminação a seguir. 1. Pessoal e encargos sociais. 2. Juros e encargos da dívida. 3. Outras despesas correntes. 4. Investimentos. 5. Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas. 6. Amortização da dívida. E 7. Reserva de contingência. Artigo 11. O orçamento da unidade gestora central contemplará recursos para reserva de contingência limitados a 2% das receitas correntes líquidas previstas apurada na forma do artigo 2º, parágrafo 3º da LC 101/2000, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do artigo 5º, a linha B da LC 101 de 2000. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, entende-se como passivos contingentes, riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, respectivamente. 1. As obrigações com processos, ações trabalhistas, indenizações e desapropriações. 2. Emergências, calamidades públicas, frustração de arrecadação prevista. E 3. Extinção de tributos, ocorrência imprevista e execução de obra, campanhas não previstas e outros. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 30 de outubro de 2018, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Artigo
12, a previsão da receita e a fixação das despesas serão orçadas para 2016 a preços correntes. Artigo 13. A Lei Orçamentária de 2018 não conterá dotação destinada a investimentos em obras novas, não incluídas no Plano Plurianual. Parágrafo único. Os investimentos com duração superior a um exercício financeiro só constarão da Lei Orçamentária se previstos no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no artigo 67, parágrafo 1º da Constituição e no artigo 5º, parágrafo 5º da LC 101 de 2000. Artigo 14. O Poder Executivo estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para suas unidades gestoras, nos termos do artigo 8º da LC 101/2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias. Parágrafo único. Para fins de elaboração da programação financeira e do cronograma de desembolso, o Poder Legislativo e a Administração Indireta, em até 10 dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminharão ao Executivo suas propostas para efeitos de integração. Artigo 15. Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, contratos de repasse, operações de crédito, parcerias e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu efetivo ingresso do recurso financeiro no Tesouro Municipal e ou após a assinatura do termo de convênio, contrato, parceria e outro instrumento que assegure o recebimento do valor pactuado. Parágrafo único. Os recursos de transferências voluntárias não previstos no orçamento da Receita ou seu excesso de arrecadação poderão ser utilizados como fonte de recursos vinculados para abertura de crédito suplementar. Artigo 16. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da LC 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental cujo impacto financeiro orçamentário no exercício não exceda o valor para a dispensa de licitação, fixado no artigo 24 da Lei Federal nº 866/93 e suas alterações devidamente atualizado. Artigo 17. O orçamento municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados mediante convênio, contrato e parcerias, desde que seja de conveniência da administração e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. Artigo 18. Para fim de cumprimento do artigo 62 da LC 101/2000, despesas de custeio de competência de outros entes só serão assumidas pela administração municipal através da celebração de convênio, acordo, ajuste, parceria ou ato congênere. Parágrafo único. Os recursos para a cobertura das despesas de que trata este artigo deverão estar consignados na Lei Orçamentária de 2018. Artigo 19. Em obediência ao princípio na unidade orçamentária, fica o Poder Executivo incumbido de incluir na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício de 2018 a proposta do Legislativo e da administração indireta. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas devem ser consideradas as contribuições patronal e dos servidores oriundas de aplicações financeiras, doações, auxílios, transferências e provenientes de outras fontes. Parágrafo 2º. A programação das despesas deve considerar os custos, o pagamento de nativos e pensionistas, prever a ampliação de aposentadorias por tempo de serviço, por invalidez, o pagamento de pensões e o reajuste salarial programado nessa lei. Parágrafo 3º. Os custos das despesas programadas no parágrafo anterior correrão à conta de recursos em poder do Fundo da Previdência do município. Artigo 20. A Procuradoria Jurídica do município, sem prejuízo do envio das relações de dados cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Secretaria Municipal da Fazenda até 31 de julho do corrente a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2018 nos termos do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, discriminada por órgão da administração direta e autárquicas. Artigo 21. A proposta orçamentária conterá a previsão de aumento dos benefícios da Seguridade Social de forma a possibilitar o atendimento do disposto no artigo 7º da Constituição. Parágrafo único. Os recursos necessários ao atendimento do aumento real do salário mínimo, caso as dotações da lei orçamentária sejam insuficientes, serão objeto de crédito suplementar a ser aberto no exercício de 2018. Subseção 2 dos anexos orçamentários.
Artigo 22. A lei orçamentária para 2018 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas à saúde e à educação, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Tudo em conformidade com as portarias número 42 de 1999, interministerial número 163/2001, conjunta 03/2018 e alterações posteriores. Artigo 23. Os anexos seguirão a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional via Portaria Interministerial número 5, de 25 de agosto de 2015, a qual alterou a estrutura de códigos de classificação da Receita e quanto à natureza, sendo permitida alteração de ementário da Receita pelo Tribunal de Contas do Estado. Seção 2. Das disposições sobre a dívida pública. Artigo 24. A verificação dos limites de dívida pública será feita na forma nos prazos estabelecidos no artigo 29 e seguintes da LC 101/2000. Artigo 25. Obedecido aos limites fixados na LC 101/2000, o município poderá, mediante autorização legislativa específica, realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2018, destinado a financiar despesas de capital constantes da proposta orçamentária. Seção 3. Dos recursos correspondentes a dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo. Artigo 26. O total da despesa do Poder Legislativo no exercício de 2018 para o efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária não poderá ultrapassar o limite de 7% relativo ao somatório das receitas tributárias e as previstas no artigo 153, parágrafo 5 e nos artigos 158 e 159 da Constituição, efetivamente realizado no exercício de 2017, nos termos do artigo 29, alínea A, da Carta da República. Parágrafo único. As transferências ao Poder Legislativo far-se-ão na forma de parcelas mensais, conforme o cronograma de desembolso apresentado pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo, de acordo com o que preceitua o artigo 8º, caput da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. E o artigo 14 dessa lei, respeitados em todos os casos os limites de que trata o caput e de suas dotações orçamentárias. Artigo 27. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será restituído ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro registrado no balanço do Poder Legislativo. Artigo 28. A execução orçamentária do Poder Legislativo será independente, mas integrada à do Executivo, para fins de contabilização e cumprimento no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Seção 4. Das disposições sobre novos projetos. Artigo 29. Durante a execução orçamentária de 2018, o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício constante nos anexos do PPA 2018 a 2021. Parágrafo 1º. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem que, para tanto, estejam assegurados recursos financeiros à sua cobertura, salvo projetos financiados com recursos de convênios, contratos de repasse, operações de crédito e parcerias. Parágrafo 2º. Não constitui infração a este artigo o início do novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentário e financeiro para atendimento dos projetos em andamento e novos. Seção 5. Das transferências de recursos. Subseção 1. Dos recursos destinados a entidades sem fins lucrativos. Artigo 30. Fica autorizada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais dotações a título de aplicação direta, transferência a instituições privadas, através de subvenções sociais ou contribuições destinadas a entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos e que preencham uma das seguintes condições. 1. Sejam de atendimento direto ao público.
de forma gratuita, com atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, relacionadas à agricultura e à pecuária, ao turismo, à pesca, ao meio ambiente, de cooperação técnica, ao desporto e estejam registradas nas secretarias municipais correspondentes. 2. Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial. 3. Signatárias de contrato de gestão com a administração municipal e 4. Atendam ao disposto no artigo 204 da CF, no artigo 61 do ADCT, artigos 12 e 16 a 19 da Lei 4320 de 64, artigo 4º da LC 101/2000, bem como na Lei nº 8742 de 7 de dezembro de 93, Lei 13019 de 31 de julho de 2014 e Lei 13204 de 14 de dezembro de 2015. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o fiel cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos, devendo prestar contas após o prazo previsto para a aplicação do mesmo, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade, artigo 70 e seu parágrafo único da CF, e a determinação de normativa vigente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme a exigência do Sistema Integrado de Transferências, Instrução Normativa 61 de 2011 e Resolução número 46 de 2014. Seção 6. Artigo 31. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual, observado o artigo 12 da LC 101/2000. Parágrafo 1º. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício anterior poderão ser reabertos pelos seus saldos no decorrer do exercício de 2017, mediante edição de ato próprio do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais 1. As exposições dos motivos que os justifiquem e 2. Memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, segundo as fontes de recursos livres e vinculados. Seção 7. Da transposição, remanejamento e transferência. Artigo 32. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar por decreto transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por decreto legislativo do presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 1º. Os instrumentos de que trata o caput deste artigo visam a flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais, que têm a função de corrigir desvios do planejamento. Parágrafo 2º. Para os efeitos desse artigo, entende-se por 1. Transposição. O deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício. 2. Remanejamento. Deslocamento de dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou ainda de dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de vencimento de servidores que tenham mudado de lotação durante o exercício. E 3. Transferência, deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa do governo. Artigo 33. Ficam o Poder Executivo, incluindo a administração indireta e o Poder Legislativo, nos termos da Constituição Federal, autorizados a abrir por meio de ato próprio, decreto, créditos suplementares no orçamento em até 30% dos orçamentos das despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, nos termos da lei vigente. Artigo 34. Para efeito do disposto nesse capítulo, o Poder Legislativo e a administração indireta encaminharão ao Poder Executivo com antecedência, preferencialmente até 30 de agosto de 2017, sua proposta orçamentária para o exercício de 2016 para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária do município, observadas as disposições dessa lei. Artigo 35. O produto da alienação de bens e direitos pertencentes ao poder público municipal será aplicado no atendimento das despesas de capital, seção 8 da programação financeira. Artigo 36. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:
estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal, desembolso, publicar até 30 dias após o encerramento do mês, relatório resumindo da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações. Emitirá ao final de cada quadrimestre relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara de Vereadores. Os planos LDO, orçamentos, prestação de contas, parecer do TCE, serão amplamente divulgados, inclusive na internet. Ficará à disposição da comunidade. Artigo 37. As programações de gastos em qualquer dos orçamentos deverão apresentar consonância com as prioridades governamentais estabelecidas no plano plurianual e na presente lei. Artigo 38. As obras iniciadas sob a responsabilidade do município terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários e financeiros até sua conclusão. Capítulo 3º. Seção 1. Do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 39. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da LC 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado no âmbito dos poderes e das entidades de administração indireta, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão. Parágrafo único. Os poderes do município manterão controle sobre valores já aproveitados da margem de expansão. Seção 2. Artigo 40. Por ocasião da elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018, os poderes executivo e legislativo e administração indireta observarão as normas estabelecidas no artigo 18 a 23 LC 101/2000 e terão com base as respectivas folhas de pagamento calculadas de acordo com a situação vigente em junho de 2017 e projetada para o exercício, e considerarão eventuais acréscimos legais à revisão geral anual das remunerações, alterações de planos de carreira e admissões de pessoal para preenchimento de cargos vagos. Artigo 41. Os poderes executivo e legislativo publicarão até 31 de março de 2018 tabelas de cargos efetivos, empregos públicos e cargos comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos ocupados e vagos. Artigo 42. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, deverão ser acompanhados, 1. De declaração do ordenador de despesa, com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os artigos 16 e 17 da LC 101/2000. 2. Simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta, destacando ativos e inativos e análise sobre o mérito do resultado obtido. Artigo 43. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 69, parágrafo 1º, 1 e 2 da Constituição Federal, ficam autorizadas, além das vantagens pessoais já previstas no Estatuto dos Servidores, e as que forem previstas com a aprovação do plano de cargos e salários, adotando o regime jurídico estatutário para as atividades fins e o regime jurídico seletista para as atividades temporárias. Artigo 44. No exercício de 2018, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa total com o pessoal houver ultrapassado 51,3 e 5,7, respectivamente, do Poder Executivo e Legislativo sobre a receita corrente líquida, exceto no caso previsto no artigo 57, parágrafo 6º da Constituição, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre eles: 1. Situações de emergência ou calamidade pública. 2. Situações em que possam colocar em risco a segurança de pessoas ou bens. E 3. Relação custo-benefício de se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas. Capítulo 9. Das disposições sobre alterações da legislação tributária. Artigo 45. Na política de administração tributária do município, o Poder Executivo poderá promover a revisão do Código Tributário Municipal, devendo legislação específica dispor sobre: 1. Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. A. Ser progressivo em relação do valor do imóvel. B. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. 2. Alteração na alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Poderão ser considerados no cálculo das receitas da lei orçamentária os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária. Parágrafo 2º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas ou sejam parcialmente de forma a não permitir a integralização das receitas esperadas, serão contingentes
contingenciadas as previsões de receitas e dotações orçamentárias, de forma a restabelecer previsão sem efeitos das alterações previstas da legislação tributária. Artigo 46. O Poder Executivo, na forma de lei, poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária. Artigo 47. Os títulos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados na forma da lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da LC 101/2000. Artigo 48. Todo projeto de lei enviado pelo Poder Executivo versando sobre a concessão da anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, e que não afetará as ações do caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Artigo 49. O Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo Municipal, no corrente exercício, projeto de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária de sua competência. Capítulo 5º. Do não atingimento das metas fiscais. Artigo 50. Os programas priorizados por esta lei que estão contidos no Plano Plurianual e contemplados na Lei Orçamentária de 2018 serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação do Poder Executivo em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos e avaliar gastos e as metas estabelecidas. Artigo 51. Na execução do orçamento verificado que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas dotações e no montante necessário, adotarão mecanismos da limitação de empenho das dotações orçamentárias e movimentação financeira para atingir metas de resultado fiscal, nos termos do artigo 9º da LC 101/2000, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Parágrafo 1º. Constituem critérios para limitação de empenho e movimentação financeira a seguinte ordem de prioridade. No Poder Executivo, realização de obras em geral, desde que ainda não iniciadas, serviço extraordinário, diárias, projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias, dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de infraestrutura, serviços públicos e dotação para material de consumo e outros serviços de terceiro das diversas atividades. 2. No Poder Legislativo, diárias e realização de serviço extraordinário. Parágrafo 2º. Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista das administrações, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção das despesas com pessoal e encargo, das despesas necessárias para atendimento à saúde e das despesas necessárias para atendimento à educação. Parágrafo 3º. Ocorrendo o disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, comunicará aos órgãos e entidades da administração e ao Legislativo o montante necessário que caberá a cada um tornar indisponível na limitação de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. Nos casos de restabelecimento da receita, aplica-se à execução orçamentária o disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da LC 101/2000. Artigo 52. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes no demonstrativo dos riscos fiscais dessa lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com seus recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2017. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Capítulo 6º, das disposições gerais e finais. Artigo 53. Quando a rede oficial de ensino fundamental for insuficiente para atender a demanda, poderão ser concedidos, na forma da lei, auxílios financeiros de outras instituições de ensino fundamental, estabelecidas no município para suprimento da demanda apresentada. Artigo 54. Poderão ser concedidas bolsas de estudos e transporte aos alunos do município que frequentam o ensino médio de caráter profissionalizante e superior em instituições de ensino locais e regionais, desde que haja
disponibilidade financeira. Artigo 55. O Poder Executivo poderá, mediante da lei específica, celebrar convênio, acordo, ajuste, parceria ou ato congênere para efetuar transferência de recursos financeiros a instituições educacionais de ensino médio, profissionalizante e de nível superior, interessadas em instalar-se no município desde que promovam o desenvolvimento socioeconômico regional e atendam aos interesses locais. Artigo 56. Quando a rede pública de saúde for insuficiente para atender a demanda local, a administração municipal poderá firmar convênio com outras instituições de saúde, com vistas ao suprimento das demandas apresentadas. Artigo 57. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro de 2017 a proposta orçamentária de 2018 ao Poder Legislativo, que apreciará e a devolverá para sanção até 31 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 56, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal de Matinhos. Artigo 58. Caso a lei orçamentária anual não seja aprovada e sancionada, até 31 de dezembro de 2017, até que essa ocorra, a programação dela constante poderá ser executada através da abertura de créditos em decretos próprios para atendimento de despesas correntes da administração indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 59. Caberá à Secretaria do Planejamento a elaboração do orçamento de que trata a presente lei. Artigo 60. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações de forma a acomodar a trajetória que as determine através do envio do projeto de lei orçamentária de 2018 ao Legislativo Municipal. Artigo 61. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos a diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta. Artigo 62. A avaliação das metas do desempenho ficará de responsabilidade do secretário municipal da pasta correspondente. Artigo 63. Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2018 e produzirá seus efeitos durante o exercício de 2018. Matinhos, 13 de abril de 2017, Rui Auer Reicher, prefeito municipal. Somente isso, senhor presidente. Grato, secretária. Antes de colocar em discussão, informo a todos que o presente projeto foi devidamente publicado no Jornal Oficial do Município, bem como foi realizada audiência pública para apresentação do mesmo a toda a população, de acordo com as disposições legais. Coloco o projeto de lei de número 019/2016 em primeira discussão. Ninguém querendo discutir, coloco então o projeto de lei de número 019/2016 em primeira votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.